Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Ou ligar a tua Bíblia, né, se conectar. Você que está em casa, né, o nosso boa noite. Você pode também curtir, compartilhar essa mensagem. Se você não segue ainda o nosso canal no YouTube, o negócio está chique lá, nas nossas mídias sociais, siga lá. Abençoa, tem várias mensagens já que o pessoal tem postado, então está sendo uma benção. Tá? Então lá, PIB Curitiba Campus Portão. E eu queria perguntar aqui, alguém já imaginou como seria o fim do mundo? Você já parou para pensar nisso? Querendo ou não, acho que a gente já, em algum momento, a gente pensou, né? Como é que vai ser? Vai ser com uma onda gigante? Vai ser com um meteoro? Né? Os filmes tentam retratar com a lua caindo, com um monte de coisa acontecendo, com ataque de alienígena. Então, assim, final do mundo que não falta é história, né? Criatividade. Mas também tem aqueles que já sonharam, né, com esse final do mundo, né? Sonharam com a volta de Jesus. Alguém que já sonhou com Jesus voltando? Tem o pessoal... Sonhar, né? Sonhar mesmo, né? Eu já sonhei já, gente. E eu lembro que eu era adolescente, assim, junior, e eu lembro que eu estava saindo da minha casa, o céu estava meio vermelho, e estava um caos, as pessoas para fora do carro, parecia, né, aquela cena de filme mesmo, e aquele caos e tudo mais, e eu estava desesperado, o sentimento era de agonia, era muito real, e eu estava desesperado, porque eu tinha ficado. Né? Eu não estaria se eu tivesse subindo. Então, o desespero eu fiquei, como é que eu faço, né? Como é que vai ser isso? Então foi horrível, mas graças a Deus isso era uma verdade naquela época, mas hoje eu tenho certeza que eu estou com o meu Senhor e assim estarei eternamente. Então, os filmes, a gente tem esse imaginário de como é que vai ser, a gente tem muito isso dizendo, a gente teve na época de 2000, quem estava aí no bug do milênio, no Nostradamus, teve gente que passou um aperto aí achando que era o fim mesmo, né, acreditou nisso aí, mas a verdade é que nós não sabemos quando vai ser. A gente tem a palavra de Deus que nos diz como, sinais, o que demonstra e o que nos leva a acreditar que sim vai ter um desfecho, sim vai ter um final. E a Bíblia, então, ela traz como vai ser esse final, como vai ser esse desfecho, para a gente ter noção desses sinais que antecedem a vinda do Senhor. Mas nós não sabemos nem o tempo, nem o dia, nem a hora. Então vai ser de forma repentina, como um ladrão, como um raio, e nós estaremos, então, com o Senhor, nós estaremos diante dele, prestando contas, sendo julgado por Deus. Assim eu e toda a humanidade passaremos por isso. Naquele momento, o pai não vai poder interceder pelo seu filho, o filho não vai poder interceder pelo seu pai, cada um há de prestar contas de si mesmo ao Senhor. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer e ela vai trazer muitos ensinamentos de como é que então nós devemos viver, como é que nós devemos proceder enquanto o Senhor não vem. Porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos quando, mas como eu e você devemos viver até que isso aconteça. Até que um dia a gente se depare com o Criador, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como é que deve ser a forma do cristão proceder aqui na terra? Como é que deve ser, então, a conduta? E como é que nós devemos estar prontos até a volta de Cristo? E eu quero falar, então, o tema da mensagem dessa noite é Enquanto o Senhor não vem. O que eu e você devemos fazer enquanto o Senhor não vem? O que eu e você devemos fazer da nossa vida, fazer do nosso tempo enquanto o Senhor não vem? E o Senhor Jesus deixou bem claro o que a gente deve fazer. O que eu e você devemos fazer enquanto o Senhor não vem. E eu quero ler uma parábola que está em Mateus 25, 14 a 30. Ela faz conjunto com outras parábolas. Jesus está desde o capítulo 24, antecedendo os sinais dos fins, o sinal dos fins dos tempos. E ele começa então a contar parábolas para dizer e retratar como que nós devemos estar quando esse dia chegar. Nós não sabemos, mas nós devemos estar prontos. Então ele vai dizer o seguinte ali em Mateus 25, do 14 ao 30. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5.
O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui, Pai, para te louvar, agradecer o teu nome. Nesse momento, Deus, de escutar a tua palavra, nós pedimos para que o teu Espírito Santo nos ministre, fale ao nosso coração. A tal ponto, Pai, que seja encontrado aqui servos bons e fiéis. Que o Senhor, Deus, venha com a tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, e ministrar as nossas vidas. Fala conosco, Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse conjunto de parábolas é um conjunto de parábolas que representa o final dos tempos. Se eu e você queremos saber como que nós devemos fazer enquanto o Senhor não vem, o que fazer enquanto o Senhor não vem, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e encontrar o que Jesus diz. E Jesus está retratando nessa parábola, na parábola das virgens e nas histórias que ele está contando, que o importante é como é que nós vamos ser encontrados nesse dia. Como é que nós vamos estar nesse dia? Então ele conta uma parábola, e essa parábola começa o seguinte: o reino de Deus também é ilustrado. E a parábola, ela tem esse sentido, ela é uma história que representa coisas espirituais. Ela não é literal. E nós precisamos olhar para ela entendendo como é que o reino de Deus procede, como é que ele funciona. Porque eu acredito aqui que aqueles que aceitaram Jesus, quantos aqui já aceitaram Jesus? Amém. Quando você aceitou Jesus, no final do culto, o pastor chegou para você, depois do apelo, e falou assim: você aceitou Jesus hoje, né? Então é o seguinte, a gente tem aqui um cofre, e você hoje vai ganhar uma maleta cheia de ouro, igual aquela do Silvio Santos. E é tua essa maleta, você vai guardar ela, esse dinheiro é o bem que Deus te deu. Isso aqui são os talentos. Então, esse é a maleta de ouro. Se você tem essa maleta, por favor, divida com os irmãos, né? Mas eu acredito que ninguém ganhou isso. No final do culto, ninguém chegou para você e falou: ó, esse aqui é o carro que o Senhor está te dando, esse é o bem. Você precisa cuidar dele, fazer higienização, você precisa, né, cuidar fazendo polimento, porque quando o Senhor vier, você vai ter que entregar o carro da mesma forma. E cuidado com a quilometragem. Foi isso que aconteceu quando você se converteu? Essa parábola está representando, na verdade, questões espirituais. E nós precisamos entender o que Jesus confiou a cada um de nós. E o que Jesus derramou e confiou a nós não foram bens materiais, não foi simplesmente estruturas ou dinheiro. Ninguém chegou e depois te deu algo. Na verdade, Deus concedeu a cada servo dele o seu Espírito. O Senhor colocou sobre nós o seu Espírito, é isso que ele vai responder. E diz lá em João 14, 16, 18 e depois 26. Eu pedirei ao Pai e Ele dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês. Agora, depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, e Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que lhes disse. A palavra de Deus está dizendo, e essa representação do reino de Deus através dessa história, é que o rei deixou para nós um bem muito valioso que é o seu Espírito. Ele derrama sobre todo cristão o Espírito Santo de Deus, com o seu selo, com a sua presença, ele invade os corações. E esse Espírito, pela graça de Deus, concede a nós os talentos, os dons, diante da graça de Deus. Diante da capacidade de cada um, ele entrega dons.
Com a capacidade, ele entrega 5 para um, 7 para outro, 2 para outro, 1 para outro, 3 e 4. E assim ele vai distribuindo de uma forma que isso fique equilibrado. Em Romanos 12, 6 vai dizer: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Então, a cada um, pela graça de Deus, foi derramado os dons. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte aqui nessa história. A parábola está querendo contar uma história. Então o rei chegou para os seus servos e chegou para eles e falou o seguinte: olha, aqui estão os meus talentos, aqui estão os meus bens, cuide deles. E eu vou viajar. Deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E a palavra de Deus vai dizer que um dos servos que recebeu 5 saiu dali com aquilo ali e começou a investir, começou a trabalhar com aquilo. E começou então, de repente, aquele 5 virou 6, aquele 6 virou 6,5, 7, né? E o tempo foi passando. O outro também foi trabalhando com aquilo ali, investindo e foi produzindo. Mas havia um que pegou e enterrou o seu talento. E a palavra de Deus está querendo nos ensinar, através dessa parábola, que a cada um de nós recebemos o dom de Deus através do Espírito Santo. Ninguém aqui está de mãos vazias. Essa é a primeira lição dessa história. Vira para a pessoa que está do teu lado. Ela não está de mão vazia. Ela tem dons que Deus colocou sobre a vida dela. Amém? Vira para a pessoa e fala assim: você tem dons de Deus, você não está de mão vazia. Não sei quantos você recebeu, mas você recebeu pelo menos um dom de Deus. E temos 2 tipos de servos aqui. Nós temos o servo diligente, o servo fiel. E nós temos o servo negligente e mau. E a ideia é que a gente possa descobrir quem é o servo diligente e quem é o servo mau. De manhã eu estava falando sobre esse texto, e eu falei então que a primeira questão do servo diligente é descobrir qual é o dom. É minha missão e é sua missão descobrir qual é o dom e o talento que Deus confiou. Essa missão não é de outra pessoa, essa responsabilidade é tua. Porque quando chegar diante do Senhor, na prestação de contas, o Senhor vai falar o seguinte: Luquinhas, o que você fez com os talentos que eu te dei? Não, mas eu não sabia porque, nossa, tinha lá o Saulo e o seu Antônio e não... Não, eu quero saber o que você fez com o que eu te dei. Eu não estou se perguntando dos outros. E nesse dia, eu e você havemos de prestar contas daquilo que o Senhor nos confiou. E nesse momento, a gente vai entender que essa é uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua, do que fazer. De qual é o dom que Deus nos deu. E aí a gente também trabalhou a respeito de que nesse dia, no dia de prestar contas, desculpas não vão ser aceitas. Tinha 2 pessoas que mostraram o resultado. E teve uma que mostrou desculpas. Tem uma frase que diz, né? Quem não é bom em dar resultado é bom em dar desculpas, né? E esse homem, ele quis dar desculpas daquilo que não tinha como explicar, não tinha como falar. Havia somente desculpas. Eu tive medo, o Senhor é assim e tal, eu achei melhor enterrar, mas está aqui, um pouquinho sujo de terra, mas eu lavo, eu tiro, está aqui, mas eu não sabia muito bem como fazer. E o Senhor vai chamar aquele servo de preguiçoso, de mau, porque ele não foi diligente. E a gente aprendeu também que aqueles outros homens, eles aplicaram os dons que Deus deu. E eu falei sobre quem aplica, multiplica. Se você começa a fazer algo para o reino de Deus, Deus vai multiplicar aquilo que a gente coloca à mão. Porque o dom é dele, não é nosso. Quando nós aplicamos o que Deus nos confia, Deus multiplica. Eu usei o exemplo de manhã do pessoal do teatro. O pessoal do teatro começou a fazer as aulas, começaram a fazer teatro aqui, e aí eles começaram a colocar os talentos, e aí eles apresentaram aqui no pessoal do Eficiente, aí apresentaram já no Piraquara, apresentaram na PIB no Eficiente, e a coisa está indo, vão fazer na chácara, porque o dom de Deus, quando aplicado, multiplica. Independente do que Deus colocou sobre as nossas mãos. Eu usei o exemplo também da Gabi que estava contando testemunho na nossa entrevista, e aí ela contou que ela se converteu através de uma aula no Ministério Infantil, com 6, 7 anos, através de fantoche.
E alguém, então, tinha uma habilidade, o dom de contar histórias com fantoche. Vai lá, conta a história. E deve ter feito ali, né? O fantoche é muito legal, muito engraçado. E deve ter feito, e ela entendeu que Jesus a amava. E aquilo mudou a vida dela. E ela, então, através disso, começou a servir no Ministério Infantil, se tornou professora do Ministério Infantil e hoje abençoa, através da palavra, as pessoas do Ministério Infantil. Porque quando eu aplico o dom que Deus me deu, aquilo é multiplicado no reino. Então, alguém que tinha o dom do fantoche, olha a multiplicação que fez quando aquela pessoa levou uma aula através do fantoche. Mas eu quero falar, nessa noite, a respeito de outros aspectos que eu encontro nesse texto. E um dos aspectos que eu vou encontrar e entender enquanto o Senhor não vem, uma das lições que o Senhor quer deixar para mim e para você é: permaneça fiel. Enquanto o Senhor não vem, eu e você precisamos permanecer fiéis. E é interessante pensar nessas parábolas, porque Jesus está fazendo algo no sentido de como vai ser o encontro, como é o desfecho. Mas, na verdade, é como é que nós devemos estar nesse dia. E é nesse dia nós devemos ser encontrados fiéis. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus encontrou ali, através da parábola das 10 virgens, virgens que tinham azeite, estavam preparadas, estavam diligentes, eram fiéis, aguardavam o noivo. Mas tinham 5 que não achavam que ia durar tanto tempo. E o tempo fez com que o azeite delas acabasse. E elas não estavam preparadas para ficar um pouco mais de tempo aguardando o seu noivo. Então elas ficam desesperadas e batem na porta e falam: nós fomos comprar azeite e agora estamos aqui. E o Senhor vai falar: eu não conheço vocês. Eu conheço quem está aqui dentro, mas eu não conheço vocês. Então a palavra de Deus está ensinando através também desse texto que aquele senhor saiu para viajar e ele ficou um tempo longe. Um tempo de viagem. Mas um dia ele voltou, e ele voltou para perguntar o que aqueles servos haviam feito na sua ausência. E a gente tem um relato, então, dessa ilustração de que Jesus subiu aos céus, Jesus está sentado à direita de Deus, mas um dia ele vai voltar. E um dia nós estaremos diante dele e ele vai falar o seguinte: agora é a hora de prestar contas. Agora é a hora de saber o que você fez com o que eu te dei. E a gente vai então mostrar e aprender através desse texto que o tempo, ele revela a nossa fidelidade. Enquanto o Senhor não vem, eu e você devemos ser fiéis. Queridos, a gente vai ver que o tempo é a melhor forma de provar se nós estamos sendo diligentes e fiéis. Você já viu jogador de futebol? Jogador, se tiver algum aqui, já teve, né? O Metson ali era boleiro, ainda é, né? Mas jogador de futebol profissional, esses caras que estão em grandes clubes, é interessante de ver a carreira de muitos deles. Muitos deles, no começo da carreira, eles estão no treino, eles estão se dedicando, eles estão aplicando, né, o seu dom, o seu talento de jogar bola. E eles estão ali nos treinos, 5 horas da manhã, eles fazem os treinos, eles correm, eles têm alimentação, e eles não faltam, e eles estão lá, e eles jogam em qualquer posição, e eles ficam felizes, e eles estão ali. E aí eles vão crescendo, e muitos deles se destacam, muitos deles começam então para grandes times, e eles começam então a ganhar dinheiro, e o tempo começa a passar, e aí esse jogador que era uma referência, como é que a gente vai ver nas histórias? E o tempo então vai fazendo com que aquele jogador, ele começa então a ficar descuidado da sua vida. Ele já não precisa jogar com tanto empenho, ele não precisa se dedicar tanto assim, porque ele já está com a vida ganha. Ele não precisa chegar na hora do treino, afinal ele é a estrela. Ele não precisa ser diligente na sua dieta ou na sua conduta, então ele vai para as festas, ele vai fazer aquilo que lhe convém. E assim, então, o final de muitos daqueles que eram exemplo e bons jogadores, o final deles é triste. E a gente olha e fala: poxa vida, como é que chegou nesse estado? É que o tempo foi levando aquela pessoa ao comodismo de não precisar mais tanta diligência, tanta dedicação e tanto empenho. E sabe, a palavra de Deus vai revelar e vai mostrar que o tempo,
Ele começa a levar a gente, ele começa a provar a nossa fidelidade. E muitas vezes, eu e você, por causa do tempo, Deus nos confiou coisas, talentos, Deus nos confiou ministérios, Deus nos chamou para a sua obra, Deus nos colocou sobre nós o seu Espírito. E nós começamos então a nossa vida cristã, a nossa caminhada, mas começa a passar o tempo, e com o tempo nós começamos a ficar descuidados. E nós começamos a falar o seguinte: o Senhor está demorando muito, e talvez Ele nem venha. Ou talvez até lá eu arrume uma boa desculpa, então é melhor eu enterrar e fazer as minhas atividades, as minhas coisas, enquanto o Senhor não vem. E um pouquinho antes, no Mateus 24, do 45 ao 51, a palavra de Deus diz: o servo fiel e sensato é aquele quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e o constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob cuidados desses servos. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer, a beber e a se embriagar? O senhor desse servo voltará ao dia que não espera, em uma hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, é uma palavra muito séria a respeito do que nós estamos fazendo com os dons e o chamado que Deus nos deu. Se o Senhor vier hoje, Ele vai encontrar em nós um servo bom e fiel, ou um servo mau que vai ser cortado ao meio. Parece engraçado, mas é o que a palavra diz. E a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos entender que aquilo que o Senhor confiou, nós precisamos permanecer fiéis até o fim. O Senhor, enquanto o Senhor não vem, eu preciso permanecer fiel. Eu e a Cinha fizemos, quinta-feira, 10 anos de casado. 37 daí, né, tá? Né? Eu ia dar uma medalha para ela agora, né? Meu Deus, né? Glória a Deus. Mas a gente fez 10 anos. Aí a gente ficou no saudosismo, falou: 10 anos é uma data mais simbólica, né? Vamos ver o vídeo do casamento. Era DVD. Meu Deus, gente, eu não sei você, mas é difícil achar hoje aparelho DVD, sabia? E aí a gente pegou o aparelho DVD, os notebooks não tem mais DVD, não tinha aparelho DVD em casa. Meu Deus, e aí vai e tal, pega um notebook com a tela quebrada, pega cabo HDMI do vizinho Rafa, e vai, liga na TV e coloca o DVD para as crianças assistir. Isso aí levou uma novela até conseguir fazer o DVD funcionar. E aí colocamos ali, parecia quem tem VHS, né, de fita, é mais ou menos a mesma novela. E vai, colocamos ali, e a gente começou a assistir o filme lá, as cenas do casamento. E foi muito gostoso, né, de ver que minha esposa não mudou nada, continua linda igual. Né? Eu dei uma engordada, uma enrugada, tudo um pouco. E aí a gente estava vendo, mas foi interessante, porque no casamento tinha muitos amigos, muitos convidados, e a gente começou a ver as cenas. E a gente começou a falar: nossa, fulano não está mais na igreja, né? Nossa, olha, esse casal não está mais junto. Nossa, E a gente começou a ver que em 10 anos, muitas pessoas não permaneceram fiéis. O tempo fez com que elas fossem negligentes. E talvez elas começaram a abandonar a vida devocional, elas começaram a abandonar aquilo que ela fazia, elas começaram a enterrar. Eu vi numa mesa, dentro do meu casamento, um ministro de louvor que hoje, até onde eu sei, não ministra mais. Eu vi pessoas que cantavam e louvavam ao Senhor e hoje estão no homossexualismo. E estava vendo pessoas ali que, com o tempo, depois de 10 anos, elas não se encontram fiéis. Porque de alguma forma elas pegaram o dom de Deus, aquilo que Deus confiou a elas, e elas foram enterrando e foram falando: não, o Senhor não é bem assim. E começaram a permitir coisas na sua vida, e começaram então a permitir, como esse servo mau em Mateus 24, e falou: o Senhor está demorando demais, então eu vou começar a fazer o que eu não deveria, eu vou começar a relaxar um pouco, porque viver assim por muitos anos não dá certo. Recentemente surgiu um caso de escândalo na igreja Hillsong. Uma igreja famosa que influenciou uma geração no louvor, na adoração, na forma de culto. Nós cantamos muitas músicas, foram muitos usados por Deus. Mas essa igreja,
ela tinha alguns aspectos que eram prejudiciais. E ela começou a se tornar liberal. Enquanto o Senhor não vem, vamos liberar um pouco do louvor e inserir algumas outras músicas. Vamos liberar um pouco da ostentação, e assim eles começaram a deixar com que muitas coisas permeassem. Eu não quero entrar nos méritos do que aconteceu, mas a verdade é que o tempo revela a fidelidade. E o Senhor, queridos, Ele vai vir um dia nós vamos prestar contas, e nós precisamos, nesse dia, se encontrar fiéis. Nós precisamos ser encontrados fazendo aquilo que Ele nos confiou. Nós precisamos ser encontrados dedicando a nossa vida a buscar, a conhecer o Senhor. Nós precisamos ser encontrados servindo e adorando ao Senhor. Nós não podemos, por causa do tempo, enterrar as coisas que Deus um dia nos deu. Um dia o Senhor confiou a você coisas. Talvez você está chegando agora na igreja, mas saiba, Deus já colocou. Então não enterre. Porque nós precisamos ser encontrados fiéis e não preguiçosos. Porque o tempo a gente vai ficando preguiçoso, a gente vai ficando acomodado, e a gente vai olhando, vai falando, não sei se vale a pena, e a gente começa então a guardar, a enterrar todos os dons que Deus nos deu. E aquele que tocava não toca mais, aquele que pregava não prega mais, aquele que servia não serve mais, aquele que buscava diligentemente não busca mais, aquele que vivia em santidade relaxa, porque o tempo vai tornando as pessoas infiéis, negligentes. Como você está hoje? Você está pronto para prestar contas a Deus? O Senhor, ao chegar a tua vez, eu imagino aquele servo, o primeiro mostrando que tinha 5, que estava trabalhando quando o Senhor veio, independente do tempo, passou o tempo, ele tinha 5. Ele falou, olha, demorou, mas eu estou aqui, estou fazendo ainda, até cheguei atrasado, porque eu estava ali usando os talentos que o Senhor me deu, mas está aqui, tenho mais 5. E eu imagino o rapaz no final da fila falando, meu Deus do céu, eu tenho que limpar isso aqui que estava enterrado, Jesus, o que eu vou fazer? Vou falar que o cachorro comeu o dom, qual desculpa que eu dou? Não, vou falar que eu não tive oportunidade, que eu não tinha dinheiro, que eu não tive tempo. Não, eu vou falar e tal. E aí chega o segundo fala, eu multipliquei. E ele fala, meu Deus, o que eu vou falar para o Senhor? E ele chega então diante do Senhor e fala, Senhor, olha, o teu talento está aqui. Mas você não multiplicou? Não, mas olha, o tempo que eu tive, nossa, eu trabalhei tanto, eu investi tanto, minha conta bancária lá na terra está lotada, você pode pegar. Ele vai falar, servo mau, o que você fez com aquilo que eu te confiei? Outra lição que eu aprendo com esse texto é que a fidelidade deve ser exercida no pouco. Aqueles homens, a palavra de Deus fala o seguinte, olha, você multiplicou, parabéns, servo, porque com o pouquinho que eu te dei, você trabalhou. Com o pouquinho que eu te dei, você investiu. Com o pouco que eu te dei, você foi fiel e você perseverou. Então eu vou te colocar sobre o muito. Essa palavra é muito legal. E a gente quer muito ouvir isso do Senhor. Ah, servo bom, vou te colocar sobre o muito. Mas a gente não quer a parte de ser fiel no pouco. E a gente vai aprender que a fidelidade, enquanto o Senhor não vem, nós devemos ser fiel no pouco, naquilo que Deus confiou a cada um de nós. Eu estava conversando com o Rafa de manhã, porque a gente estava trabalhando no mesmo texto, e a gente estava falando, nossa, aquele servo teve medo. Aí o Rafa falou, não, mas na verdade o Senhor não falou, você teve medo. Ele falou, não, você foi preguiçoso. Porque o medo a gente pode orar e falar, Deus, me ajuda, e a gente pode progredir, a gente pode ir. Na verdade, o que ele teve foi preguiça de se livrar daquele medo. De orar, de buscar aperfeiçoar aquilo que Deus o havia chamado. Hoje muitas pessoas, elas não querem ser fiel no pouco, elas só querem o muito, porque não há paciência. Nós queremos que as coisas aconteçam rápido na nossa vida, a gente quer que as coisas evoluam de uma forma muito rápida, mas a gente não está disposto a ser diligente, paciente para que as coisas venham a crescer. Os nossos sonhos, os nossos ministérios, nós devemos sonhar grande, mas nós começamos pequeno, dedicando, diligente. Às vezes as pessoas me perguntam, por onde eu começo, pastor? Por onde eu começo a exercer o meu chamado, o meu dom? Eu nem sei qual que é. O Senhor falou que cada um tem um, mas qual que é o meu? Às vezes as pessoas chegam, como é que eu faço para ser pastor? Eu sinto que eu tenho uma palavra que um dia eu vou ser um líder, um pastor.
Eu vou falar o que eu falo para elas em gabinete, que eu falo para as pessoas que me perguntam isso. Comece fazendo aquilo que Deus já lhe confiou. Porque se você não está fazendo nem aquilo que Deus já confiou, não tem como a gente almejar muito. A gente fala, se você sente que você tem um chamado pastoral, comece servindo, ensinando, estando junto. Começa buscando e estando junto com a gente nos momentos de oração, estando com a gente nos cultos, estando com a gente nas atividades. É interessante que muitos desses não estão juntos. Não sei nem onde está. Talvez ele tenha até um chamado, mas está enterrado. E não começou pelo básico, que é estar junto, servindo, adorando, buscando, estando à disposição do reino de Deus. Porque quanto mais eu me disponho e aplico aquilo que Deus me convidou, aquilo que Deus confiou a mim, mais o Senhor fará, mais o Senhor confiará, e mais o Senhor vai derramando sobre nós. Eu lembro muito bem do meu pai, essa história ficou marcada, e eu conto ela bastante vezes. Mas os meus pais são pastores, e eu tenho muitos ensinamentos que eles me deixaram. E uma história que é da minha mãe também prega, meu pai. E uma vez meu pai chegou para ela, isso depois eu ouvi esses relatos, e falou, olha, Raquel, se você pregar para 5 pessoas de uma forma, e para 5.000 de outra forma, você não merece pregar. Não, está errado. Tem que ser a mesma diligência, a mesma fidelidade no pouco. E isso gravou a minha mente. Quando eu estava no seminário e quando eu estava em missão, eu lembrava disso. E foi interessante porque nos momentos ministeriais, teve muitos momentos de pregar para 2 pessoas. Para 2. Teve um dia que eu e a Cinha começamos um culto, e estava só eu e ela. Eu olhei para a igreja, tinha montado som com ela, as coisas. Aí eu olhei para a igreja, olhei para ela, era só nós 2. Eu falei, eu tiro o dízimo seu, a gente prega um para o outro. E eu fiquei meio assim, né? Falei, vamos começar aqui e tal. E aí, de repente, chegou um casal. Eu falei, glória a Deus, chegou um casal. E a gente fez o culto com um casal. Eu, ela e mais um casal. E isso teve várias vezes. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pregar. Eu estava pregando para, acho que era 2 ou 3 pessoas, ainda lá no antigo lugar. E tinha uma que sempre dormia, então era 2, né? Não, é verdade, essa história é real, é real. Tinha uma que estava dormindo, né? E a outra estava assistindo e tinha uma que ficava assim. E eu falei, meu Deus, um está dormindo, o outro não está concordando. Sobrou um. Mas depois eu descobri que ela tinha um tique, assim, que ela ficava. Eu falei, menos mal, pelo menos ela estava concordando com a palavra, né? Não era uma negação do que eu estava pregando. Mas foi muito interessante porque depois de um tempo, a gente pregando e a gente trabalhando, surgiu a primeira vez que eu fui convidado pelo pastor Pascoal para pregar na PIB. E eu lembro que, então, a gente está diante de uma grande igreja com 5.000 pessoas, mais, né, por causa da TV. Mas a minha preocupação naquele momento era, Senhor, eu preciso continuar sendo fiel. E da mesma forma que eu prego na congregação, eu devo pregar nesse lugar. Porque a fidelidade deve ser no pouco e deve ser no muito. E eu lembro que eu chamei um amigo meu e falei, olha, eu vou pregar, você vai me observar. E no final você vai dizer como é que foi, se eu fui fiel, se eu fui igual ou se eu mudei. E quando terminou, eu não perguntei se foi bom, se foi nada. Eu falei, eu fui o mesmo? Eu fui o mesmo? E ele falou, foi, graças a Deus. Mas sabe, queridos, a gente deve ser fiel naquilo que Deus colocou. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja um talento. O Senhor colocou para você receber pessoas, orar para pessoas, cuidar de alguém, servir com amor, ministrar, ensinar, pregar. Seja fiel. Nossa, mas não tem pessoal na minha célula. Continua sendo dirigente fiel, porque é o Senhor que te chamou. Não importa quem estará, importa o que o Senhor colocou na tua mão para fazer. Você está entendendo?
Importa o que o Senhor colocou para nós realizarmos. E nós então vamos colocando isso à disposição e nós vamos executando aquilo que o Senhor fez. E Deus então vai multiplicando através da sua graça conforme a gente vai aplicando de forma diligente, dependente do tempo. Então se passa 10, 20, 30. Eu quero encontrar as crianças um dia chegando e falando: nossa, que bom que o pastor Mateus permanece fiel. Quando eu tiver lá 70 anos, eu quero continuar ser encontrado pelo Senhor fiel, exercitando o dom que Deus me deu há 40 anos atrás. Eu posso morrer no púlpito, só as crianças têm que estar no cultinho para não escandalizar elas, né? Mas você já sabe onde ele falou que morreria no púlpito pregando. Porque não importa o tempo, eu quero continuar fazendo aquilo que Deus me confiou. Mas será que o tempo, será que aquilo que Deus confiou pareceu tão pouco aos teus olhos que você falou, mas nem merece fazer, nem vale a pena? Mas querido, foi o Senhor que confiou. Não foram homens, não foram pessoas. Esse dom é de Deus e nós precisamos colocar isso à disposição. E talvez você possa perguntar: pastor, mas eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei o que o Senhor tem para mim, eu não sei. Então você precisa diligentemente procurar saber. Porque todo mundo tem uma missão a ser feita. Você precisa ler livros, você precisa estudar, você precisa buscar. E eu quero perguntar: você já orou para Deus falar? Você já orou para Deus revelar isso? Você já orou para Deus colocar isso no teu coração? Você já começou a estudar? Você já foi perguntar? Você já se colocou à disposição? Porque essa é algo que Deus colocou para nós fazer. E quando nós vamos aplicando o dom de Deus, Deus vai fazendo graça. Mas esse texto revela que diante do Senhor, diante do nosso Deus, haverá um juízo e haverá uma prestação de contas. E esse texto e os outros textos falam de um galardão. Existe um galardão para os servos fiéis. É isso que a palavra de Deus diz em Mateus 24, que haverá uma recompensa para o servo bom. Haverá uma recompensa, e houve aqui sobre esses dois servos, mas há juízo sobre o servo mau. Há juízo. E muitas vezes a gente não quer falar do juízo. Muitas vezes a gente não quer falar da prestação de contas. Muitas vezes a gente acha que a gente vai conseguir escapar. Mas deixa eu te falar, naquele dia não queira escutar servo preguiçoso. Leve ele para um lugar de choro e ranger de dentes. E eu tive um sonho quando eu era adolescente. Não saiba como é terrível. E deve ser muito mais terrível a realidade. Há um galardão que aguarda os servos fiéis. Há um galardão. Há um galardão. Aqui na terra, talvez a gente não receba tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, mas na eternidade há um galardão. Há um galardão. E eu quero, naquele dia, receber um abraço de Jesus. Eu acho que ele vai abraçar e beijar a gente e falar: servo bom, que bom que você fez. Cadê? O que você aprontou lá na terra que eu te dei? Ah, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E olha, Senhor, está aqui. Oh, meu amigo. Dá um abraço aqui. Entra para a nossa alegria. Vamos festejar. Tem churrasco, tem tudo aqui, tudo de graça. Oh, glória mesmo. Tem tudo aqui de graça. Tem fonte de Coca-Cola, tem tudo. Pode entrar, meu servo bom. Mas sabe, queridos, essa é uma palavra muito dura que fala do servo preguiçoso. E deixa eu te falar. Se eu e você não estamos procurando exercer o que Deus já nos confiou, se nós não estamos buscando com diligência sermos fiéis, se nós deixamos com que o tempo enterrasse, a palavra de Deus está dizendo que nós somos preguiçosos. E nós vamos escutar isso não do pastor, de um líder, nós vamos escutar isso do próprio Deus. E isso deve trazer um temor no nosso coração, não um medo, mas um temor de que um dia eu hei de prestar contas. Queridos, eu sei que um dia eu vou chegar e eu vou prestar conta dos dons que Deus me deu. E vou prestar contas a Deus. Isso me traz um temor, não medo, um temor de buscar ser encontrado fiel, a tempo e fora de tempo, exercendo aquilo que Deus me deu. Em 1 Timóteo 4,14 vai dizer, 16, não descuide do dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você.
Dedique total atenção a estas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso. Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que os ouvem. O Senhor quer encontrar o Campus Portão uma igreja fiel, amém? Uma igreja fiel. Porque quando chegar lá, você vai falar, no dia 12, no dia dos namorados, o pastor pregou. E não há mais desculpas para enterrar. E eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, levar você a uma reflexão. Você pode sair dessa noite aplicando os seus dons ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo do ano e da sua vida, ou você pode sair e enterrar. Essa é uma escolha que cada um prestará contas. Não cabe mais a nós. Mas cada um há de prestar contas. Então, ao sair, você vai aplicar ou você vai enterrar? Ao sair daqui, você vai colocar à disposição do reino ou você vai enterrar? Ao sair nessa semana, você vai permitir com que a preguiça e isso que a palavra de Deus tome conta do nosso coração, ou diligentemente a gente vai buscar colocar a serviço do reino de Deus? Porque quando nós aplicamos, Deus multiplica. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. E enquanto eles vêm, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Essa palavra fala sobre nós nos prepararmos enquanto o Senhor não vem. Enquanto o Senhor não vem, eu e você somos responsáveis por aplicar, conhecer e fazer com que a obra de Deus cresça. A não enterrar os nossos dons. Por isso eu quero orar por você nessa noite. A gente fez esse momento de manhã e eu queria orar por você, da mesma forma que Paulo aqui orou com os líderes da igreja para que, com a imposição de mãos, aquelas pessoas pudessem ser abençoadas, os dons pudessem ser revelados, para que elas pudessem ser usadas por Deus. E ele vai lembrar, Timóteo, não se esqueça daquele dia. Não se esqueça do dia que você recebeu os dons. Não seja negligente, não se descuide. E talvez você está aqui hoje, você na tua jornada você se descuidou. Você relaxou com as coisas de Deus, o tempo fez com que você permitisse algumas coisas no teu coração. Talvez com o passar do tempo você foi enterrando os dons, ou você nunca procurou saber, você nunca orou, e você falou, não, mas deixa quem tem 5 fazer, quem tem 2 fazer, o meu é só 1, ninguém vai sentir falta. Mas um dia Deus vai prestar conta. E eu quero orar para que Deus venha revelar e venha derramar sobre a tua vida os dons que há na tua mão. Já está na tua mão. Deus, ninguém está de mãos vazias aqui. E nós vamos receber isso de Deus, e nós vamos aplicar isso no reino de Deus. E quando nós aplicarmos, o reino de Deus é multiplicado. Eu tenho aprendido com o pastor Pascoal, ele tem me mentoreado, e ele tem falado, a gente tem falado, estudado sobre a questão da igreja, e a gente aprende que a igreja ela só cresce quando cada um de nós exercer o nosso dom. Se nós permanecermos com as mesmas pessoas que já estão exercendo, a igreja está estagnada e ela vai morrer. Mas se cada um de nós entendermos que há algo na nossa mão e nós aplicarmos aquilo que Deus nos confiou, o reino de Deus ele é multiplicado, ele cresce, e os ministérios são expandidos, e a palavra de Deus vai sendo levada, e às vezes uma aula de fantoche, um teatro, uma recepção, muda a história, não só de uma vida, mas de uma geração. Ninguém está de mãos vazias. E eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Eu não quero olhar na fila do céu e ver que pessoas enterraram os seus dons. Não enterre. Não enterre os dons que Deus te deu. E eu queria orar por você. Queria colocar as mãos sobre a tua vida. E falar, Deus, derrama dos teus dons, fortalece, desenterra aquilo que foi enterrado, e que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos confiado. E se você hoje quer sair daqui, tomando essa decisão de aplicar, talvez você fale assim, pastor, eu nem sei direito como vai ser, mas eu não quero enterrar. Eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me revele ao meu coração. Quero que o Senhor me use, eu quero que Deus use minha vida, use as minhas mãos. A gente vai orar pela tua vida. Amém? Se Deus falou o teu coração, a gente quer orar por você, depois eu vou orar aqui, para que a graça de Deus, o poder de Deus venha sobre nós. Então se você é essa pessoa, sai do seu lugar e vem aqui na frente, no nome de Jesus, que a gente quer orar por você. Se Deus falou o teu coração, se um dia você enterrou os teus dons, se um dia você começou a dar desculpas para não fazer aquilo que Deus já te chamou,
Se você não procurou saber o que Deus tem para você, nós queremos impor as mãos sobre a tua vida. E hoje a gente vai passar aqui, eu vou pedir para o Rafa passar orando, o Lucas, o André. E a gente vai começar a orar, a interceder pela tua vida. Eu vou convidar os líderes de célula para me ajudar aqui nessa missão também. A orar por essas pessoas e falar, Deus, usa a vida dessas pessoas. Derrama sobre a vida delas. Em nome de Jesus, os diáconos, se quiserem vir orar aqui também para essas pessoas, me ajudar em oração. Nós queremos orar por você, querido. No nome de Jesus, hoje nós não vamos mais enterrar os nossos dons. Nós vamos usar para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Começa a orar no teu lugar, querido. Você que está aí no seu lugar, estenda as mãos para cá. Começa a interceder. Começa a orar por essas pessoas. Começa a falar, Deus, levanta. Deus, que a gente possa ter uma igreja que utilize os dons para a tua graça, para a tua glória. Vem com o teu Espírito Santo de Deus nesse lugar. Derrama, Pai, da tua presença sobre nós. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor, com poder, autoridade. Querido Deus, nós estamos nessa noite aqui. Espírito Santo de Deus, Tu és um Deus que confiou a cada um dons. O Senhor nos deu talentos, Deus. O Senhor entregou à sua igreja tantas coisas boas. Há tanto, Deus, tanta graça derramada através do Teu Espírito. Isso não é nosso, isso não vem de nós, mas o Senhor nos confiou. Então, Espírito Santo de Deus, nós queremos colocar essas pessoas hoje na Tua presença. E com Teu poder, Espírito Santo, começa a revelar aos corações aquilo que o Senhor tem chamado essas pessoas. Aquilo que o Senhor tem confiado a elas. Talvez, Deus, ela está em dúvida, Deus, de como ela vai ser usada, de como é que é esse negócio. Mas, Deus, que ela, a partir de hoje, comece a buscar, Deus, com diligência. Começa, Deus, a entender, Deus, que um dia o Senhor vai perguntar para ela o que ela fez com toda a graça derramada. Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor hoje derrame nesse lugar dons de profecia, de revelação, de cura, de sonhos. Deus, que o Senhor levante aqui líderes, discipuladores, levante pastores, missionários. Levanta, ó Deus, para a tua igreja servos, ministros, professores da escola infantil, pessoas que vão servir, Deus, nas áreas dessa igreja. Pedimos, ó Deus, que o teu poder hoje comece, Deus, a queimar no coração. Essas pessoas vão começar, Deus, a sentir a necessidade de orar pelas crianças. O Senhor vai começar a colocar, Deus, um anseio em servir na tua casa. E Deus, eu oro aqui, Deus, para restaurar e restituir, Pai, dons que foram enterrados. Deus, coisas que através do tempo, através da vida, Deus, nós fomos colocando de lado, Deus, e nós fomos nos tornando negligentes. Nós fomos deixando, Pai, zelos que nós tínhamos de lado. Mas hoje, Deus, nós estamos desenterrando, Deus, e nós temos tempo. Há tempo, Deus, para nós colocarmos em prática. Há tempo, Deus, para nós colocarmos as coisas, Pai, diante do Senhor. E Deus, nós queremos hoje, Pai, não mais enterrar. Ao sair por aquela porta, nós queremos aplicar tudo que o Senhor tem nos confiado. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos, vasos na mão do oleiro. Por isso, Deus, derrama sobre a Tua igreja. Usa a Tua igreja, usa o Teu povo. Usa, Deus, e derrama do Espírito Santo de Deus sobre nós, para que nós sejamos uma igreja que seja usada, ministrada, agraciada por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas.